Exercício número 50, página 28 do módulo 20 do módulo 3. Desculpa aí, módulo 3. O que temos aí? Temos f de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 9. Ele diz assim, essa função está definida por essa sentença. Supõe-se que ela admite a inversa, ou seja, existe a inversa dela. Ele pede primeiro no item A para você encontrar essa inversa. Mesmo processo. Você vai chamar o f de x aqui de y e depois vai isolar o x e depois trocar x por y achando a inversa. Que nem a gente está fazendo no outro processo lá. Então vai ficar assim, ó. Primeiro passo que você tem que fazer, trocar y por f de x. Então vai ficar assim, ó. Y igual 2x mais 1 sobre x mais 9. Beleza? Agora eu vou ter que isolar o x. Eu vou ter que passar para isolar o x, vou ter que passar todo esse denominador aqui, ó, por lado de lá multiplicando o y. E vai ficar o seguinte, assim, ó, multiplicando aqui vai ficar y vezes x mais 9, certo? Igual a 2x mais 1. Beleza? Vou fazer a distributiva aqui, ó. Quem é a distributiva? Faz o chuveirinho aqui, ó. Vai ficar quem? Y vezes x, ou yx, mais y vezes 9, que é 9y, que é igual a 2x mais 1. Seu objetivo é isolar o x. Então, o que você vai fazer? Quem tem x vai ficar para o lado esquerdo, vai ficar esse aqui para o lado esquerdo, e o 2x vai vir para cá com o sinal trocado, e eu vou tirar esse 9y daqui. Tirar esse 9y daqui e vou jogar ele para lá, com o sinal trocado também. Então vai ficar assim, ó. Y vezes x menos 2x, que estava positivo para lá, para cá, fica negativo, é igual ao 1, que já estava lá, e o 9y, que vai para o lado de lá, que fica negativo. Beleza? Agora é o processo contrário da distributiva. Porque você não tem que isolar o x, então eu vou pegar esse x que tem aqui e que tem aqui, ó, vou colocar ele em evidência. Que seria a mesma coisa que eu tirasse ele da equação. Se eu tirar ele aqui da equação e colocar ele em evidência, ele fica como x vezes. Quem que sobrou aqui desse lado, a hora que eu tirar esse x daqui, ó, imagina essa expressão sem esse x aqui, ó, que está nas bolinhas vermelhas. O que sobra sem circular? Sobra y menos 2, certo? Ó, aqui, ó, o que sobrou? Ó? Y menos 2, beleza? Então vai ficar y menos 2 dentro do parênteses e do outro lado vai continuar a mesma coisa, ó. 1 menos 9y. Só que você tem que isolar esse x, então esse x isolado vai ficar x igual 1 menos 9y dividido por y menos 2. E aí, para finalizar aqui, ou de escrever a nossa inversa, você só tem que trocar esse x aqui, ó, por f menos 1 de x, e aonde tem y aqui, ó, que é esse cara e esse cara aqui, vira x, certo? Esse y e esse y viram x. Então vai ficar 1 menos 9x dividido por x menos 2. E essa daqui é a inversa que ele solicita aí no exercício 50, item A, determinar a inversa daquela função que ele deu ali no exercício. Então, f menos 1 de x seria 1 menos 9x sobre x menos 2. Beleza? Vamos lá, próximo item. Domínio da função. F de x igual a 2x mais 1. Aqui ele deu no exercício, no enunciado lá, né? O que você tem que fazer? Para você determinar o domínio de uma função, no caso aqui você só tem que analisar o denominador, né? Deixa o numerador para lá, ele que se exploda para lá, não tem nada a ver com ele. Eu quero analisar o denominador. Então você vai pegar essa funçãozinha aqui, ó, que está aqui embaixo, x mais 9, é um denominador. O que não pode acontecer no denominador? Ele ser zero. Desculpa aí, mudei de tela aí. É ser zero. Então o que eu tenho que fazer? Pegar o x mais 9
e colocar que ele tem que ser diferente de zero. Passo 9 para lá, o meu x vai dar diferente de menos 9. Então, aqui o domínio da minha função é todo o valor de x que não seja 9. Reescrevendo aqui, ó, domínio da função f, que é o que ele pede, são todos os x que estão na reta real, tal que esse x deve ser diferente de 9. Esse é o domínio da função f. A mesma coisa eu vou analisar para o domínio da função f menos 1, porque é o inverso da f, né? De novo, não quero saber do numerador. 1 menos 9x não importa, eu quero saber desse cara aqui embaixo, ó, que é o meu denominador, que não pode ser zero. Então, você pega a expressão do denominador, x menos 2, e coloca que ela tem que ser diferente de zero. Não posso zerar esse cara aqui, senão vai me dar problema. Então, passo 2 para lá, vai ficar x diferente de 2. Era 2 negativo, passa para lá, fica positivo, certo? E aqui eu tenho a expressãozinha aqui que me dá o domínio da minha função f menos 1. Escrevendo aqui, ó, domínio da f menos 1 é o que? Todo x que pertence a R, tal que esse x deve ser diferente de 2, certo? Porque se eu colocar 2 ali, fica 2 menos 2, 0, e ser um denominador nulo é um problemaço aí da matemática. Não pode, hein? Tem que tomar cuidado. Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores, hein? Próximo item. A imagem da f e a imagem da f menos 1. Não tem restrição nenhuma. A imagem da f é R, a imagem da f menos 1 também é R, que é o maior conjunto que a gente conhece, né? Então, sem restrição nenhuma, bem tranquilo aí encontrar a imagem dessas duas funções, tanto da f quanto da sua inversa. Próximo item, ele pede para você fazer uma composição da f com, da f com a inversa. Eu quero compor a função f com a sua inversa, certo? Um resultado direto disso daqui é você, se você fizer a composta f com a f menos 1, que a gente já fez aí nos exercícios anteriores, você teria que calcular a imagem de função por função. Só que toda vez que essas duas funções são inversas, essa composição ela sempre dá x. Esse x é chamado de função identidade. Na matemática, toda vez que uma função de primeiro grau aparece só o x, não tem mais nada, é só ele, essa função é chamada de identidade. Identidade. Denotada por id de x. E essa identidade de x, ela é ax, certo? id de x. Só escrever melhorzinho que ficou meio borrado aqui. Escrever aqui, bonitinho para você saber. A identidade de x é a própria x. Vou fazer o exemplo do exercício 49A, que eu tenho as duas inversas aqui, ó. Eu tenho a função f de x, só para você ver aqui vai dar aqui, ó. A f de x é igual a 4x mais 9. E a inversa que a gente encontrou, a inversa f menos 1 de x, ficou como x menos 9 sobre 4. Olha lá no vídeo anterior, no seu exercício que você anotou aí, que você vai encontrar exatamente isso. Se eu fizer a composição da f com a f menos 1, que é o que ele pede ali no item F desse exercício 50, você vai ficar com isso daqui, ó. A f aplicada na f menos 1 de x. Isso aqui vai ficar a função f aplicada na f menos 1. Então vai ficar aqui, eu vou continuar na linha de baixo, senão vai ficar feinho aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar a função inversa toda, que vai ficar x menos 9 sobre 4, certo? E aí vai ficar, no lugar do x da função f, eu vou pôr tudo isso daqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. No lugar da função f, ó, eu vou colocar toda a função f menos 1, ó. Vou colocar no lugar do x aqui, ó, desse xzinho aqui, ó. Eu vou colocar toda a função f menos 1, que vai ficar como aqui, ó?
Vai ficar x menos 9 sobre 4. Tudo isso daqui entrou no lugar do x. Vezes o 4 que está ali do lado, né? Vou apagar um pouquinho aqui para não ficar tão apertado. Igual. Vezes o 4, ó. Porque era 4, olha aqui, ó. Era 4 vezes o x, ó. Só que o meu x agora é tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes tudo isso daqui. Mais aquele 9 que ainda permanece aqui, ó. Mais esse 9zinho aqui, ó. Se eu fizer a multiplicação, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou cancelar um monte de coisa, ó. 4 que multiplica com 4 que divide. Cancela. Fiquei com x mais 9 e x menos 9, ó. X menos 9 aqui e mais o outro 9 dali, ó. Que também eu vou cancelar aqui, ó. E aí vou ficar só com o x, que eu falei para você. Que é a composição da função com a sua inversa, dá sempre o x, que é chamado de função identidade. Esse resultado também vale se você fizer o contrário, ó. Compor a f menos 1 com a f de x, que é a mesma coisa, né? É a f, não vou fazer a continha aqui, tá? F menos 1 composta com a f de x, vai dar a mesma coisa, que vai acabar dando x. Então, resultado direto. Toda vez que se compõe uma função com a sua inversa, a resposta é x. E esse x é chamado de função identidade. A gente vai ver nas próximas aulas as funções afins, e essa aqui é um caso particular. Beleza? É isso aí.